Você já viu alguém sair fazendo as coisas sem pensar, sem planejar? Será que os resultados são uma merda? Você não, né? Já se sentiu frustrado por ter começado várias vezes a mesma coisa? Nesse vídeo, irei lhe passar 3 pilares fundamentais para que seu planejamento não fique apenas no sonho, mas saia do papel e te leve ao paraíso dos resultados. Sou o Marcos Alexandre, empresário no segmento industrial de embalagens há quase 20 anos e estou aqui para compartilhar as minhas experiências práticas. E falando em experiências práticas, vai uma pergunta para você. Alguém disse, não há planejamento que resista a uma péssima execução. Alguém veio depois para corrigir ou complementar e disse, quando tem planejamento em excelência, impossível ter péssima execução. Com qual dessas afirmações você mais concorda? Vamos ficar até o fim comigo nesse vídeo e vamos decifrar isso ao longo desses 3 pilares simples e rápidos? Curte aqui embaixo, me dê seu feedback, envie suas perguntas, se inscreva no meu canal e me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, vamos lá? Primeiro pilar. Planejar é fácil e óbvio. Por que fácil? Eu vou falar, por exemplo, da minha empresa. Quando eu vou fazer um planejamento, por exemplo, um planejamento anual na minha empresa, eu pego os últimos 3 anos para fazer uma análise do que funcionou e do que não funcionou. Inclusive, eu não faço isso sozinho. Eu chamo a minha equipe, a gente se reúne, coloca isso para pensar também e vamos ver como foram os resultados, o que a gente implementou, o que deu certo, o que não deu certo. Inclusive, eu sugiro a você a ver um vídeo que eu gravei dos 7 passos para uma empresa bem-sucedida. Também um outro vídeo de 3 passos simples para você fazer o planejamento da sua empresa. Tá na sequência dos vídeos anteriores. Então é simples de se fazer, né? Você senta com a sua equipe para que você não pense sozinho, para que tenha mais pessoas analisando e vendo, né? É uma soma, é um conjunto e para que as decisões também não fiquem apenas nas mãos de uma pessoa só. Agora, por que é óbvio? É óbvio porque se você não planejar, você vai jogar tempo, dinheiro no lixo. Quantas coisas você deixou de ganhar também, né? Não só perdeu, você deixou de ganhar porque não planejou, ou deixou de planejar, pelo menos alguma coisa deixou de planejar, né? E aí descobre que a coisa não dá certo, é porque não planejou, aí tem que recomeçar de novo, ou às vezes nem faz, né? Porque também não planejou. Então planejar é óbvio. Você já viu, por exemplo, quando você passou em algum lugar, uma casa em construção, abandonada, com matos nascendo ali no quintal daquela casa? Imagina para os vizinhos ali, quando começaram a chegar no início da obra, fazer fundação, né, terraplanagem, fundação, levantar as paredes e tal, os vizinhos, poxa, alguém está vindo para ali, alguém está construindo ali, o que será ali? E de repente começa a haver um silêncio naquele local, for todo mundo embora, ninguém está vindo ali, começa a nascer mato e crescer mato ali naquela construção. Isso significa, praticamente, em quase 100% das vezes, uma falta de planejamento. Imagina quanta frustração que foram causadas para os empreendedores, né? Para quem estava construindo ali, o dono daquela obra, por exemplo, né? Você já viu alguém, ou já ficou sabendo de alguém, que foi fazer uma viagem, o dinheiro acabou lá no destino, e a pessoa teve que pedir dinheiro até para a família para voltar? Também falta de planejamento. Planejamento é óbvio, né? Eu, por exemplo, um dia fui fazer uma viagem e eu coloquei no GPS um dia antes. Coloquei no GPS um dia antes para me saber qual rota eu passaria. E é uma viagem de 430 km aproximadamente. E aí eu vi a rota, o tempo que eu gastaria. Eu olhei, peguei o print da rota do GPS, da visão geral do GPS, e enviei para um amigo meu que era da região lá. E aí ele disse para mim, não vá por essa rota, porque se você for por essa rota é uma rota que o GPS traçou mais perto, você vai rodar menos, porém você vai ter uma série de dificuldades, e me falou uma série de coisas. Então, ele me passou uma outra rota, que eu ia rodar um pouquinho a mais de km, mas eu chegaria com tranquilidade, inclusive até mais rápido. Então, planejar em tudo na nossa vida, nas simples coisas, é óbvio. Você já viu alguém, às vezes, com aquele sofá, comprou o sofá e o sofá não coube dentro da sala, né? Já ficou sabendo disso? Comprou o móvel não coube, olha a frustração que dá, o tempo perdido, dinheiro jogado no lixo, né? Deixou de gastar o tempo com a outra coisa, o dinheiro que
poderia ser gasto com outra coisa mais útil, vai ter que gastar para recomeçar, para fazer de novo. Segundo pilar é execução. Muito bem. Então, planejar, você pode fazer um planejamento em um dia, 2 dias, 3 dias, né? Por exemplo, um planejamento anual, fazendo aquilo que eu falei no pilar anterior, que é reunindo a sua equipe e tudo mais, né? Analisando os anos anteriores. Isso é muito fácil, né? Agora, começa um pouquinho a complicar. Por quê? O planejamento você fez em 1, 2, 3 dias. Mas e a execução? Mãos à massa, atitude, ação. Se você simplesmente fizer em 1, 2, 3 dias, não vai resolver nada. Nada, 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 nada. Então, para que você consiga, por exemplo, se é um planejamento anual, conseguir seu resultado e chegar no seu objetivo no final do ano, você vai ter que ter consistência na execução. Olha só que facilidade, você já tem um planejamento de excelência, planejou com a sua equipe onde você vai chegar, com quais recursos você vai, você definiu isso, definiu em cada setor da sua empresa ali os processos, procedimentos, o que você vai implementar, as coisas que você vai fazer durante o ano. Agora é só executar. Quem executa vai chegar, vai ler o que tem que ser para ser executado. Então, só que tem que ter consistência durante o ano todo, tem que fazer no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, não pode parar. E o problema maior das empresas é que as pessoas fazem o planejamento, esse planejamento fica na gaveta. Quando faz o planejamento, né? Aí já estou voltando ao ponto anterior. Quando faz o planejamento, a maioria, o planejamento fica na gaveta, né? As pessoas não vão lá executar com consistência. Muitas coisas são planejadas e são esquecidas, ou começam a fazer, começam a ser executadas no início, por exemplo, do ano. Quando chega lá para o mês de abril, maio, junho e julho, vai caindo a intensidade, vai diminuindo cada vez mais e chega no final do ano, frustração. Por quê? Aí a pessoa nem lembra direito dos itens que foram colocados no planejamento, seja ele estratégico, né? Ou não, ou tenha sido um planejamento mais simplificado. Então, aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil. Por quê? Por causa da atitude das pessoas, da preguiça das pessoas, da falta da consistência das pessoas. Uma coisa tão simples que é executar o que foi planejado, e as pessoas às vezes procrastinam e não faz o que simplesmente está escrito para fazer, não é? Então, as pessoas sofrem, parece, porque pedem para sofrer. Às vezes reclama que é difícil empreender, mas pede para sofrer. Então, assim, é lindo e maravilhoso você colocar seu planejamento lá nos sonhos, no papel dos sonhos. É uma gracinha, é bonito, é prazeroso. Você, nossa, ideias maravilhosas, constatou que são legais, que são importantes para o seu negócio, aí você coloca lá. Isso é lindo e maravilhoso, né? Só que as ideias, elas não te dão resultados. O que te dá resultado é você ter consistência na execução das ideias colocadas no seu planejamento. E é muito bom quando você tem certeza que o que você está executando é o correto, quando você tem confiança no que foi planejado. Na minha empresa, por exemplo, matéria-prima custa um absurdo, é muito caro, né? E aí, quando, por exemplo, já aconteceu no passado de ter muita perda, aí não planeja direito, chega na execução, vai fabricar, aí vai fazer uma impressão no material que é caro, e se faz a impressão errada, ou com a medida em milímetros ali, por exemplo, errada, e o cliente devolve, ou que não sirva para o cliente, o que eu vou fazer com aquele material? Perda total, perda de matéria-prima, perda de mão de obra, perda de energia, porque acaba que isso acaba frustrando o próprio funcionário que está no meio de um processo sem planejamento. Então a execução ela precisa de ser clara, executar aquilo que foi muito bem planejado desde o início. Terceiro e último pilar, medir. Você já ouviu dizer que o que não é medido não pode ser gerenciado? Não pode ser controlado? Pois é. Já ouviu também dizer que mais importa é a direção do que a velocidade? Imagina você fazendo uma viagem, já que eu estou falando de velocidade e direção. Você fazendo uma viagem, você saiu, olhou no GPS, mas o GPS às vezes está te colocando uma rota e você vai pelo GPS. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você? De eu ir pelo GPS, confiar no GPS e não medir, né? Eu já apanhei pra caramba em algumas viagens, porque eu não medi onde eu estava, se eu estava indo, estava na direção correta. E eu estava com guia, com GPS, né?
Então, por várias vezes também, eu me encontrava em algumas viagens, né? E eu vejo lá, por exemplo, a placa tal cidade, aí eu estou medindo. Opa, tô no caminho certo. Ou às vezes faço uma parada, né, em algum posto e aí a gente pergunta, olha, tal lugar, o melhor caminho é por aqui mesmo e tudo mais. Isso chama-se medir. E numa empresa não tem como a gente ter resultado se a gente não medir. A consistência de medir, ela tem que ser igual à consistência da execução. Porque você vai medir e vai conferir tudo que você está fazendo, né? É o terceiro passo aí, é o terceiro pilar. Planejar, executar e agora medir. E medir é fácil. Tem gente que tem dificuldade de ter disciplina, né, para poder manter uma rotina. E aí é legal que a pessoa crie essa rotina, crie a rotina e se comprometa com mais pessoas, por exemplo, da equipe. Eu, por exemplo, tenho o hábito de marcar com a minha equipe, por exemplo, tem reunião de medição que a gente faz, que eu faço toda primeira quarta-feira do mês. Né? Eu faço toda primeira quarta-feira do mês a reunião do planejamento do comercial. Se o comercial cumpriu com o planejamento, quantos clientes nós conseguimos recuperar, quantos nós ativamos, quantos que se perdemos algum, quantos foram recorrentes, quantos não foram. Então eu faço essa reunião, por exemplo, na minha empresa, eu crio esse compromisso com a minha equipe, eu crio o compromisso de fazer essa reunião de medição toda primeira quarta-feira do mês. E vai essa dica aí para você que tem dificuldade em criar uma rotina de consistência de execução e de medição também, para você se comprometer com outras pessoas e criar datas específicas. Tal dia do mês, primeiro dia da semana ou primeiro dia tal do mês. Crie essa rotina com as pessoas e se comprometa, né, com elas e com você mesmo e com os seus resultados. E por último, nesse pilar, uma dica que eu dou: faça medição do seu fluxo de caixa todos os dias. Faça medição dos seus impostos todos os dias. Não deixe para contabilidade. Não espere que a contabilidade te mande a guia para que você saiba quanto de imposto você vai pagar. Crie esse hábito de medir. E é fácil medir. É só você criar esse hábito. E o principal beneficiado disso será você e as pessoas também que você gosta que estejam ao seu lado curtindo os seus resultados. Então, respondendo àquela questão das duas afirmações, a primeira é: não há planejamento que resista a uma péssima execução. Ela foi criticada. Eu não a critico. Por quê? Porque planejar é fácil. Se planejar é fácil, o que é difícil então? Difícil é executar. Então, difícil é ter ação, difícil é ter consistência na execução. Então a frase, para mim, ela está correta. Não há planejamento que resista a uma péssima execução. Não adianta você planejar, fica lá 3 dias bonitinho, todo mundo planejando, e não ter consistência na execução. Não vai ter planejamento que vá resistir a isso. A segunda afirmação diz o seguinte: quando existe um planejamento em excelência, não tem como ter péssima execução. É claro que tem. Mesma coisa. Planejou bonitinho e tudo mais, mas e aí? Vai ter péssima execução se as pessoas que estiverem lá para poder executar não estiverem preparadas para executar, não tiver consistência para executar. Às vezes a pessoa dedica tanta energia para planejar, mas não dedica na execução, aí está tendo desequilíbrio. Então, se vai dedicar no planejamento, é claro, o planejamento é muito importante para começar, mas também tem que haver dedicação. As pessoas também que vão executar, têm que entender o que vão executar e têm que estar capacitadas para executar. Eu termino dizendo o seguinte: quando tem bom planejamento, consistência na execução e consistência na medição, os seus resultados têm sido ruins, eles não vão resistir a isso de jeito nenhum. Ou seja, não existem maus resultados que resistam a um bom planejamento, a uma boa consistência de execução e uma boa consistência de medição. Muito obrigado e aproveito novamente para pedir a você: curte aqui, se inscreva no meu canal, envie as suas perguntas, me dê seu feedback, porque isso é muito importante para mim. Muito obrigado.